Olá, meus amigos. Hoje eu quero levar você à reflexão como o ser humano ele é maldoso. Por mais que ele aparente a bondade, mas ele tem a maldade dentro dele. Por exemplo, quando uma pessoa apronta, passa anos da vida dele fazendo mal, prejudicando um, prejudicando o outro, de várias maneiras. Porque eu posso prejudicar a pessoa, não apenas defraudando ela na vida material, mas na vida sentimental. Eu posso fazer a maldade no sentimento dela, eu posso jogar ela para baixo. Então eu quero dizer que às vezes tem pessoas que na vida, durante muitos anos, ele é uma pessoa que causa esse tipo de prejuízo para outras pessoas. E aí ele cai em si e resolve se converter, fazer os caminhos de Deus, entrar nos caminhos de Deus. E aí parece que as pessoas não ficam felizes quando ele para de fazer a maldade. Vocês já perceberam? Começam as críticas. Ah, aprontou, agora virou santo. Eu já estou cansado de ouvir isso. Por quê? Porque parece que o ser humano ele tem prazer na maldade. Ora, ouvinte, se uma pessoa se arrepende, ele cai em si, põe a mão na consciência e fala, meu Deus, eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu preciso me converter. Eu preciso mudar a minha vida. E aí ele resolve mudar. Parece que o ser humano, as pessoas não gostam. Começa a criticar ele. Começa a zombar dele. E eu tenho visto, às vezes, as pessoas que começam a caminhar, sua caminhada cristã, e a própria família é a primeira a zombar dele. Ah, virou santo, virou crentinho, está com a Bíblia debaixo do braço. Ora, será que eles queriam aquela pessoa no caminho do mal, da maldade? Eu conheço família assim. Conheci uma pessoa que ela resolveu ir para os caminhos de Deus. Mas ela enfrentou tanta dificuldade, zombaria da própria família, quando era dia de domingo, para ela se reunir, para conhecer a palavra melhor. A família zombava, criticava. Mas por que será que a família fazia isso? Porque tinha uma influência maligna. O coração dessas pessoas é maligno. E essa pessoa que eu conheci, são várias pessoas, eles não suportaram a pressão do mundo. Receberam a palavra com alegria, prometeram que ia ficar, mas aí não aguentou a pressão, voltou. E o estado dessa pessoa, quando abandona os caminhos de Deus, é pior do que antes dele se converter. Eu conheço muitas pessoas que o estado dela, hoje, é pior do que antes dela conhecer a palavra. Porque a palavra de Deus fala que quando a pessoa conhece a verdade, se ele abandona, o estado dele é muito pior. Eu garanto para você que é verdade. Ou a pessoa se torna mais rebelde, a pessoa se torna com mais raiva de Deus, a vida dela vira um caos em certas áreas da vida dela. Eu não conheço ninguém que tenha abandonado os caminhos, retos caminhos do Senhor, que possa falar, eu estou feliz. Pode ser que ele minta, mas a palavra de Deus não mente. Então o que eu quero dizer é isso. Eu mesmo aconteceu isso na minha vida. Interessante, que parece que eles tinham prazer quando eu era um homem, né, que andava segundo o curso deste mundo. E aí quando eu me converti, quando eu resolvi parar com as minhas obras más, parece que não gostaram não. Parece que queria ver eu naquela situação. E aí eu recebi vários títulos, vários apelidos. Ah, virou santarrão. Ah, agora é santo, dá uma de santo. E todo aquele que abraça a causa do Evangelho, ele vai sofrer esse tipo de zombaria. Porque a palavra de Deus fala que nós vamos ser odiados por causa do nome do nosso Salvador. Então, se você se converter, você tem que estar preparado, porque eles não vão ficar felizes de você ter uma vida diferente, uma vida boa, uma vida que você não prejudica mais as pessoas. Mas eu quero fazer uma leitura aqui, na palavra de Deus, que o mais importante é o que Deus acha de nós. Deus fica feliz quando aquele pecador, quando aquela pessoa maldosa, ele reconhece os seus erros, se converte e para de pecar.
Eu vou ler o livro de Lucas, no capítulo 15, o versículo 7. Ora, só para vocês terem uma ideia de como que é Deus. Imagine se Deus é assim, mas aqui na terra não acontece isso, pelo contrário. Então você presta atenção nessa leitura aqui, que é muito interessante. Diz assim, no versículo 7 do capítulo 15 do livro de Lucas: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A palavra de Deus está falando que quando um pecador, quando um injusto, quando um ímpio reconhece os seus caminhos maus e se converte ao nosso Salvador, há uma festa no céu por causa do arrependimento dele. E a palavra de Deus diz que quando o ímpio se converte, os seus pecados não serão lembrados mais. Nós vamos para o livro de Zacarias, capítulo 33, o versículo... Eu vou ler o versículo 11. Diz assim as Sagradas Escrituras: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui, no versículo 12, diz assim, eu vou ler o 12. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Por exemplo, se eu voltar a transgredir, essa conversão minha nada valerá. Eu tenho que manter-me no caminho. Mas também está dizendo que o ímpio, olha que Deus é justo. No 14, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás. Isso é o inferno. Se ele se converter de seu pecado e praticar a justiça e o juízo, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Olha o versículo 16. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Justiça e juiz fez, certamente viverá. Está vendo? E aqui está dizendo o 18. Desviando seu justo da sua justiça, e praticando iniquidade, morrerá nela. E o 19. E, convertendo-se o ímpio da sua impiedade, e praticando juízo e justiça, ele viverá por elas. E aí, esse versículo serve para muitos de vocês que estão do outro lado. Serve para aquele coração que vive lembrando o pecado da pessoa, que não esquece. Diz assim, versículo 20 do capítulo 33. Todavia vós dizeis, não é justo o caminho do Senhor. Julgai-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos. Está vendo? Então, ouvinte desta palavra, parece que o ser humano, ele não fica feliz quando a pessoa se converte. Ele tem prazer na maldade. Parece que ele tem prazer quando a pessoa está destruindo tudo. Parece que é um prazer mórbido. É um prazer masoquista. E gosta de sofrer. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu tenho visto pessoas sucumbirem, se converterem, mas não aguentar a zombaria por aí e voltar ao vômito. A palavra de Deus diz que quando eu começo a praticar o caminho do Senhor e volto para o pecado, eu estou como se voltando ao meu vômito. É isso que a palavra de Deus compara aquele tipo de pessoa que volta atrás. Não é eu que estou falando, talvez essas palavras sejam duras, mas é a palavra de Deus que diz. É como se a pessoa tivesse voltado à sujeira, ao vômito. É como se a porca lavada tivesse voltado ao esponjadouro, ao chiqueiro. Então eu tenho visto aí pessoas da própria família zombar daquela pessoa que estava tentando se desvencilhar dos seus pecados, estava tentando trilhar o caminho justo. E aí começaram a zombar dele. E aí ele desandou de novo, voltou para a família.
voltou para a família, está dando mais trabalho agora que se desviou do caminho de Deus do que quando estava no caminho de Deus. Olha, e eles não conseguem ver isso. Eles não conseguem observar que quando ele estava tentando ir para o caminho do Senhor, ele não estava dando trabalho para a família. Mas quando ele chutou o pau da barraca, ele não quis mais saber, está dando trabalho. É assim que acontece com as pessoas. Eu não conheço um que se desviou do caminho que não dê trabalho, de uma forma ou de outra, que não dê preocupação. Então, o nosso Deus é um Deus bom, maravilhoso. Ele tem prazer. Eu posso ser o pior pecador, mas se eu cair em mim e eu me arrepender, a palavra de Deus fala que os meus pecados podem ser vermelho como a escarlata, mas ele vai ficar branco como a pura lã. Esse é o nosso Deus. E as pessoas parece que não gostam quando Deus age com bondade. As pessoas não gostam quando Deus perdoa os nossos pecados. Parece que elas querem que nós venhamos a continuar na maldade e ainda nós, eu quero que você continue na maldade e ainda vai para o inferno. É assim que as pessoas querem. Por isso que eu vivo pregando que enquanto a pessoa não se converter, enquanto as pessoas não buscarem o Salvador, ele vai continuar sendo uma pessoa mal. E às vezes eu vejo presidiários se convertendo. Eu percebo que eles não estão convertidos pela seguinte maneira. Porque eles falam, eu quero sair daqui, eu quero sair não sei o quê. Mas eu não vejo nenhum deles dizer que se arrependeu. Eu não vejo nenhum deles dizer assim, olha, eu tenho que cumprir toda a minha pena, porque o mal que eu fiz, eu mereço estar aqui. Vocês já perceberam que eles dizem que nenhum deles merece? Então, para mim, eles não se converteram. Para mim, eles se converteriam se eles falassem, olha, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu vou cumprir a minha pena com gosto, porque eu mereço isso. Mas até hoje eu nunca vi. Às vezes eles se convertem para poder se livrar lá, porque tem umas regalias, né? Mas eu não vejo que eles estão convertidos. Eles não ficam condoídos do mal que eles fez para outra pessoa. Eles não ficam pesarosos do pecado, da destruição que ele causou. Ele fala, eu vou restituir, igual eu li aqui. Eu vou recompensar aquele mal que eu fiz de uma maneira que, nas minhas condições. Aí eu falaria que ele estaria arrependido e convertido. Mas às vezes eu vejo as pessoas falam que se converteu. Ele fica um tempo, camuflado ali. Mas chega num tempo ele se revela, porque não houve transformação, não houve mudança. Quando eu me converti, as pessoas ficaram desconfiadas de mim, com razão. Com razão, eu era um homem violento. Eu era um homem que não levava desaforo para casa. Não acredito. Aí o tempo foi passando, aí passaram a acreditar. Porque houve uma mudança na minha vida. Aquele velho homem que andava armado, não levava desaforo, ele parou com isso. Anos mais que eu não falo um palavrão. Eu não tenho prazer, eu não consigo falar palavrão, por mais excitado que eu fico. Não consigo dizer um palavrão. E fico horrorizado quando alguém próximo de mim diz um palavrão. Aí eu olho para o céu e falo, obrigado, Senhor, porque eu me converti. Obrigado, porque nem eu me conheço mais. É assim que é a salvação. E houve uma festa no céu, quando qualquer um de nós se converte. Eu gostaria que você se convertesse, você mudasse de vida. Pense nisso.